E estamos no ar com mais um Na Guerra. Hoje, o episódio 23 do Contos de um Ex-Satanista. Hoje eu vou relatar para vocês o encontro com Satanás. Comecei a falar sobre isso no episódio 22. Nós vamos com tudo para esse episódio 23, mas antes não se esqueça de você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho, a campainha para ser avisado de novos vídeos, tá? E fazer uma propaganda para vocês. Toda quarta-feira nós estamos com uma mentoria grátis, totalmente de graça, em batalha espiritual financeira. Tem uma playlist aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a playlist. Deixa eu ver aqui, ó. Dinheiro. Fiquem ricos, ganhem dinheiro, sejam felizes, promovam novos eventos. Mas pro professor Carlo é só esse X. Aqui, ó. Tá no ar aqui. Deixa eu pegar a playlist aqui, ó. Playlist aqui no canal do YouTube. É essa aqui, ó. Mentoria em Vitória Financeira, tá? Você pode clicar. O meu YouTube, ele é premium. Só que aqui o do programa não é, então tem propaganda. Tá vendo aqui atrás de mim? Todos os episódios, as aulas, todas. Então, todas as que forem liberadas para vocês estarão aqui, tá? Aula 4, aula 8, aula 5, enfim, tá tudo aqui. Olá, meus alunos, tudo bem? Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tá lá, de graça para vocês, tá bom? E aí vocês não podem perder, porque realmente é muito, muito legal essa mentoria. E aproveitando, lá no meu site, carloribas.com, vou colocar na tela aqui o site, carloribas.com, nós temos o nosso livro novo, Médicos, que já está esgotando a primeira edição, hein? 50 dias do lançamento, já está esgotando a primeira edição. E também nós temos a nova matéria da EAL, da Escola Avançada de Libertadores, fase 3, que é sobre possessão demoníaca, de 297,50 por 197,50, e ela trata sobre, primeiro, vai ter aulas ao vivo em agosto, 7, 14, 21 e 28 de agosto, é uma quinta-feira às 20 horas, mas se você não puder assistir a aula ao vivo, você pode assistir gravado depois, porque ela é ministrada ao vivo, mas ela fica gravada na plataforma, ok? E as aulas tem esses conteúdos aqui. Deixa eu aumentar o zoom para mim, que eu consigo ler melhor na tela. Ó. Aula 1, Mundo Espiritual e o Movimento dos Demônios. Aula 2, Pensamento Demoníaco, como os demônios inspiram, né, pensamentos. Aula 3, Legalidade Espiritual e o Processo do Domínio Demoníaco e Possessão Demoníaca, Manifestação, Tipos e Casos Extremos. É uma matéria que trata do mecanismo da engenharia espiritual dos demônios, tá? Então, essa matéria eu vou trazer para vocês como que é o modo operandi de um demônio, como que ele pensa, como que ele age, como que ele se comunica com outros demônios para fazer os pecados acontecerem. Então, sabe aquele ciclo tentação, pecado, legalidade? Que é a única forma de um demônio possuir alguém através da tentação, a pessoa cai na tentação, a pessoa peca e ela abre uma legalidade. É a única forma. Então esse ciclo, ele é maquinado lá no inferno, no mundo invisível. Tem uma engenharia por trás disso. E eu vou ensinar isso nessa matéria. É extraordinário. Vamos lá, o fato de ser EAL fase 3 é um problema para você? Claro que não. Por quê? Porque as fases da EAL, elas só indicam a época que essas matérias foram gravadas. Se você for aqui no meu site e clicar em cursos, você vai ver que tem a EAL fase 1 com 9 matérias, a EAL fase 2 com 9 matérias e a EAL fase 3 agora com 4, vai ter 9. Ó, essa aqui é a EAL fase 1, tá vendo aqui em cima? Tem essas 9 matérias. Aqui é a EAL fase 2, tá vendo ali em cima? Ó. Fase 2. E aqui é a EAL fase 3. A fase 3 nós estamos gravando. Então a primeira matéria, né, da fase 1, a gente chama de módulo,
ambiente profético já está gravado, a segunda, identificação espiritual está gravado, a terceira, seitas brasileiras, que a gente terminou de gravar, e agora em agosto começa a possessão demoníaca. Por isso que elas estão em promoção, porque é a fase que nós estamos gravando. Então quer dizer que se você não estudou na EAL em nenhuma fase, nem na 1 nem na 2, você pode estudar na fase 3? Pode, porque a EAL é uma escola modular, ela é por módulos. Então esse aqui é um módulo completamente independente dos outros módulos. Ele tem começo, meio e fim e certificado. Cada uma dessas caixinhas aqui, que é um curso, tem um certificado. Então, se você for fazer a EAL fase 1 inteira, você tem 9 certificados. Se for fazer a EAL fase 2 inteira, você tem mais 9 certificados. E aqui você tem mais 4, vai chegar a 9. E talvez venha a ter no futuro a EAL fase 4, a EAL fase 5. Então, são fases da construção da nossa escola. É diferente da teologia, né? A teologia é um conteúdo que você tem que passar pelo currículo teológico. Aí sim, não tem como você estudar a última aula, depois a primeira, não tem como. Mas na EAL você pode, tá? Então, se você não é meu aluno da EAL em nenhuma outra matéria, nenhum outro módulo, e quer estudar só nesse aqui que já está gravado, e nesse aqui assistir as aulas ao vivo, você pode comprar esse e começar a estudar. Depois você compra os outros, não tem problema nenhum. O acesso é vitalício e você não tem prazo para estudar. A não ser que você queira estudar essa matéria nova ao vivo, aí o prazo é toda quinta-feira de agosto, às 20 horas. Mas se você quer comprar as matérias que já estão gravadas, você pode assistir a hora que você quiser, quando você quiser, 20 vezes a mesma matéria, não tem problema, é acesso completo e vitalício, ok? Então, aproveite para estudar comigo na Escola Avançada de Libertadores. Que mais? Nós temos um grupo no Telegram, você pode entrar nesse grupo, é gratuito, e você pode ver notícias do Ministério lá também. E caso você queira me chamar para mentoria particular, eu dou mentoria para gente que tem problema espiritual, gente que está com... desconfia que está com um quadro de maldição, distúrbios religiosos, problemas ministeriais, problemas familiares, comportamentais. Eu sou neurocientista comportamental, pós-graduado pela PUC, eu sou teólogo. Então, assim, o campo da minha atuação é na teologia, na batalha espiritual e na neurociência. Se você quer ter 1 hora de vídeo chamada comigo, chame no WhatsApp do Ministério, esse que está na tela, 49 991 286902, e faça um agendamento de 1 hora de mentoria. Você pode fazer uma mentoria de 1 hora por videochamada ou fazer o pacote mensal. Aí vai sair um pouco mais barato para você. O importante é que eu vou dar acompanhamento para você. Eu vou escutar as suas demandas, vou entender o seu problema, as suas dores, vou fazer um mapeamento disso, gerar estratégias para a solução e te acompanhar caminhando contigo, tá bom? Então, se você quer fazer mentoria particular comigo, é esse o número, tá? 99128-6902. Também é esse número aí para me chamar para pregar na sua igreja, me chamar para dar uma palestra de ensino, enfim, pode chamar, que é o número da minha assessoria. Ok? Vamos lá. O episódio de hoje é o encontro com Satanás. Depois que eu... E obviamente, né, esses episódios do Contos de um Ex-Satanista estão no meu livro Bruxaria, que se você comprar no meu site, você vai recebê-lo com o selo de comemorativo da edição de 10 anos, selo de colecionador, com o QR Code aqui da série e com o meu autógrafo. Fiquei sabendo, o pessoal da equipe mandou um livro para uma irmã que foi sem assinatura e sem selo. Eu estava viajando, eles mandaram. Aí a irmã chamou e falou, olha, recebi sem assinatura e sem o selo. Mandaram outro livro, mandaram só assinado sem o selo. E a irmã, com todo o direito, reclamou, o direito dela. E aí eles mandaram num outro envelope só o selo para ela colar no livro dela. Tá? Então, reclame. Quando não chegar o produto do jeito que você comprou, reclame, é teu direito, e a gente vai fazer de tudo para que você tenha o seu livro. Tem casos de pessoas que compram e o correio atrasa, o correio perde, a gente manda outro e depois a pessoa diz, olha, chegaram os livros que eu comprei e chegaram mais outros livros. Chegou duplicado, chegou 2 vezes o meu pedido. O que eu faço? Não, dá de presente para alguém, não precisa devolver não. Tá? Porque, às vezes, pra gente, compensa para nós te mandar 2 vezes o produto e você ficar feliz do que você comprar e não receber.
tá bom? E em caso de você comprar e não receber, você também pode pedir o estorno do seu pagamento, a gente faz completo o estorno, sem problema nenhum. Você nunca vai sair perdendo aqui no nosso ministério. Não é uma loja, é um ministério, tá bom? Então compre o livro Bruxaria, receba ele autografado nessa série agora da Contos de um Ex-Satanista, né? Série de batalha espiritual, tá bom? Então vamos lá. Aonde está essa parte? Essa parte da história está no finalzinho do livro, depois que eu fui a segunda vez na igreja com o Peter. Essa parte aqui está lá pela página 106, mais ou menos, tá? Então a gente vai começar por aqui. Depois daquela noite que eu fui na igreja com o Peter, foi muito complicado para mim, porque a minha cabeça ficou muito, muito cheia. Primeiro porque eu entrei num túnel, né? Houve um afunilamento da minha mente quando eu estava no culto e os demônios fizeram de tudo para que eu não ouvisse a mensagem da palavra de Deus. Tá? O pastor estava pregando sobre a ressurreição. Eu nunca antes havia ouvido que Jesus tinha ressuscitado. Para mim era uma informação nova. Então eu fiquei muito, muito assustado assim, com a revelação daquela mensagem. E os demônios fizeram de tudo para impedir que eu ouvisse a mensagem da palavra de Deus. Acabou que eu fui para casa. Passaram-se uns dias ali, né, entre o culto e eu ir para casa. Conversei com o Dili sobre aquilo e eu já estava decidido que eu ia sair do satanismo. Como é que estava a minha vida naqueles dias? Eu estava lendo a Bíblia, mas eu ainda tinha algumas obrigações. É muito difícil sair de um negócio que você nasceu dentro. Então eu ainda fazia algumas orações lá do satanismo, algumas obrigações lá do satanismo, alguns feitiços diários que tinham que ser feitos para manter campo energético e blá blá blá. Eu fazia ainda todos eles. Mas eu me sentia mal. Alguns eu confesso a vocês que eu não sentia nada. Assim, eu fazia no automático. Tá? Então, por exemplo, obrigações de proteção, rezas de proteção. Eu fazia no automático. Tá? Tinha que fazer, tinha 7 obrigações diárias. Tinha que fazia no automático. Mas alguns outros, tipo algum ritualzinho, feitiço, essas coisas, eu estava já doído em fazer aquilo, não estava mais, eu não me relacionava mais com os outros, eu não ia mais em reunião de coven, eu não falava com sacerdotes, eu não falava com outros mestres, com gente que a gente tinha contato, amizade, eu comecei a me afastar. E isso começou a gerar dentro da tradição uma desconfiança. Não é? O que está acontecendo com o Carlos? O que está acontecendo com ele? Não é? E aí, eu lendo a Bíblia. Eu não estava orando com os crentes. Só quando eles oravam, que eu ficava respeitosamente, assim, baixava a cabeça, né? Igual você que é evangélico, quando vai numa casa de um católico, o católico reza Ave Maria. Você não reza Ave Maria, mas você respeita, né? Você fica assim de cabeça baixa. E eu estava nesse nível. Aí veio um dia que eu cheguei no hotel que eu morava, saí, almoçar, não lembro bem o que era. Quando eu voltei pro hotel, já expliquei para vocês, o quarto de hotel. Então a porta era aqui, ao lado esquerdo tinha uma cama, aí no meio tinha uma mesa, uma cadeira, umas coisinhas. Do lado de lá tinha outra cama, que era onde eu dormia, com a janela, guarda-roupa aqui a porta do banheiro e o banheiro para cá. E quando eu cheguei no hotel, quando eu entrei no quarto do hotel, tinha um homem sentado nessa cama do lado esquerdo. Tava de roupa branca, cabelo bem penteado, os olhos bem escuros, bem negros, um sapato preto e um cheirinho assim, sabe, estranho. Um cheiro de morte, assim, um cheiro estranho, sabe, cheiro de funerária, de caixão, sei lá. E eu entendi que era Satanás. Na época eu chamava ele de papai. Era a forma carinhosa de chamar. Só que eu já estava de saco cheio dele, sabe? Assim, eu já estava querendo... Aí eu cheguei e fui e sentei na minha cama, que era a cama da janela.
E eu falei com ele naturalmente, o senhor aqui, o senhor nunca aparece para ninguém, não é? Ele começou a tentar me convencer. Ele falou, eu tô vendo que você tá meio fraco, tá estranho, o que tá acontecendo contigo? O que tá acontecendo? E eu comecei, primeiro eu comecei não, tudo certo, porque eu tava com medo. Tudo bem, tudo certo, não tem nada. Não, mas por que você tá faltando? Por que você não tá fazendo? Por que você não tá indo? Tal? E eu falando, não, porque tal. Usando as artimanhas dele, a mentira, a persuasão, enfim. E aí ele começou a apertar. Olha, eu sei que você tá andando demais com esses caras do caminho, eu sei que eles estão te persuadindo, você tá caindo, tá? Você é um menino bom, só que você é frágil porque você não tem amor da sua família, nunca teve, começou a jogar pesado. E aí qualquer pessoa que te dá amor, você se apega e tal. Começou a tentar me convencer disso. E aí eu comecei a ter uma coragem em confrontá-lo, tá? Mas confrontá-lo com medo, com temor. Eu comecei, mas deixa eu te contar a história. Eu fui com o Stino na casa de uma colega da escola, à noite, a gente chegou lá, tinha um anjo no meio da rua. Eu nem sabia que tinha anjo no meio da rua. Eu já havia ouvido histórias sobre isso, já havia visto pessoas comentarem, mas eu nunca tinha presenciado. E de repente tem um anjo no meio da rua e a gente ficou paralisado. Eu falei para o Stinotis tirar o anjo de lá. O Stinotis disse que com aquele anjo, ele não podia. O Stinotis disse que era um anjo do Senhor, ele usou esse termo. E ele me abandonou lá sozinho. Aí o diabo, não, eu estava lá naquele dia, fui eu que falei para o Stinotis deixar, porque você ia ter que aprender uma lição, e o Stinotis, ele tinha que ter lutado, ele tinha que ter banido o anjo de lá, e daí, você percebeu que o Stinotis ficou meio fora, um tempo que ele ficou ausente, que você não o encontrava, porque eu puni o Stinotis, eu deixei ele... eu puni ele por uns dias e tal, e eu realmente não tinha, passei uma fase que o Stinotis não aparecia. E aí eu falei, ok, mas e tantas outras coisas, e comecei a falar, aí falei do rapaz da cidade lá, falei, e o rapaz que eu fui para iniciar, e ele morreu, você me mandou ir lá iniciá-lo, e por que ele morreu? Você não sabia que ele ia morrer? Daí ele, de novo, não, eu sabia, mas é porque você tinha que aprender a lição da morte, porque a morte, valorizando a morte e não sei o quê. E eu comecei a ficar, sabe, eu sempre fui colérico, eu comecei a ficar furioso, até que eu larguei pra ele assim, eu falei assim, viu, eu li na Bíblia que você é o pai da mentira, você tem enganado desde o começo, você não ama ninguém, você não ama a mim, que ele falou, eu te amo, eu tava lá o tempo todo, naquele necrotério você não tava sozinho, eu tava do teu lado, bababá. E eu falei, eu li na palavra que você é o pai da mentira, eu li que não foi você quem matou Jesus, Jesus ressuscitou, e você sempre me escondeu isso, e comecei a falar um monte de coisa, que nem um louco, eu comecei a falar que nem um louco, falar, perdi o medo na hora, ou talvez eu perdi acho que o medo eu não perdi na hora, eu acho que eu perdi a capacidade de calcular o perigo que eu estava correndo ali, não é? E comecei a falar, e de repente ele começou a mudar, e ele ficou com uma aparência diabólica, demoníaca, tão monstruosa, e começou a gritar, e esbaforir. E ele ficou parecido com um bode, tipo um demônio em forma de bode. Não é parecido com aquele que a gente vê nos desenhos, mas se eu pudesse estampar de alguma forma, seria aquele bode que os satanistas usam. E ele me chamou de tudo quanto é nome, me chamou de insolente, me chamou de humano fraco. Ele me ofendeu de tanta forma. E ele disse, você não sabe, tudo que você tem foi eu que te dei. Tua vida foi eu que te dei, a tua família foi eu que te dei. Você jogar na cara. Você não tem por que razão falar algo contra mim. Eu te dei tudo, eu sou o único que se preocupa com você. E bababá. E eu fiquei batendo boca com ele. E aí ele falou, é? Aí na hora eu peguei e joguei o livro da catedral. E eu falei, e o livro da catedral? Com as páginas em branco? Será se
as páginas em branco eram o dia que eu ia descobrir que você é o derrotado, que você é o pai da mentira, que Jesus Cristo é vencedor, e eu ia te abandonar, eu ia sair? Pois eu vou sair. Pois então hoje começa a primeira página em branco. Hoje eu vou sair então. Então eu não quero mais andar contigo. Eu não vou andar com um derrotado. E comecei a falar. Falar. 19 anos, né? Lutador taekwondo, forte, achando que podia bater no demônio. E ele deu uma risada sarcástica. E ele disse assim: aquelas páginas em branco não eram que você ia me abandonar. Aquelas páginas em branco indicavam a sua morte. E ele começou a gritar e começou a me dar uma cólica na barriga tão grande, tão grande. Ó, eu já tive crise de vesícula depois, né, anos depois, e rim. Vou dizer, a dor que eu senti naquele dia foi muito mais forte que a dor de vesícula ou de rim. Muito mais forte. Começou uma cólica tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte. E eu comecei a perder a consciência e um gosto amargo na minha boca, um gosto de sangue. Nisso eu olhava pra ele e ele começava a sumir, ficar transparente assim. E o Stinots apareceu do lado dele e veio e pulou, como se ele tivesse se jogado em cima de mim, como se ele fosse se jogar pra me estrangular. Só que ele entrou em mim. E a hora que ele entrou em mim, eu comecei a cuspir sangue. Só vir sangue na minha boca. E eu cuspia sangue. E eu olhava pra minha mão, aquele sangue, e começou a me dar um desespero. E eu caí meio que prostrado no chão, sem conseguir respirar. E aí na minha cabeça, eu tentando lembrar dos ensinos do Dili, tentando lembrar, o Dili falava tanta coisa, eu não conseguia, na hora, minha cabeça não conseguiu, eu não consegui lembrar. Aí eu vou dizer um negócio pra vocês. Você tem que ser muito bom. Hoje eu sou um ensinador de batalha espiritual, hoje eu enfrento demônios sem medo nenhum, sem problema nenhum. Mas aquela foi a minha primeira experiência, talvez o meu primeiro enfrentamento. Hoje eu digo pra vocês, você tem que saber muito a técnica, a ciência da batalha espiritual. Você tem que saber como lutar contra os demônios, que palavra dizer, que forma reagir, porque é tudo muito rápido, e se você não tiver isso tudo muito bem treinado, muito planejado, na hora você se perde. E daí eu tentava lembrar o que o Dili falava, e o Dili me ensinava muita coisa. E eu só lembrei de um dia eu e o Dili conversando, e o Dili falando bem assim: Carlão, Satanás não é teu pai. Satanás é o pai da mentira, que foi o que eu joguei na cara do diabo naquela hora, na briga. E ele vai vir para te matar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E quando isso acontecer, e eu falava: para, Dili, isso nunca vai acontecer. Você pode não gostar de Satanás porque você gosta de Jesus, mas ele é meu pai, Dili. Tudo que eu tenho foi ele que me deu. Carlão, entenda. Ele tá vendo você andando com a gente, ele tá vendo você fazer amizade com a gente, ele vai querer tirar você da gente. E eu falava: não, Dili, é que você não conhece papai. Pô, porque eu era iludido. Pra mim, Satanás era o cara, era a pessoa que tinha me dado tudo, que me protegia, que quando eu tava lá depois do ritual de iniciação, em coma, morrendo, ele que me falou o meu coração pra eu me manter firme, pra eu perseverar. Então, assim, na minha cabeça, iludido, era isso. E ele disse: então, quando isso acontecer, eu só quero que você lembre de uma coisa: repreenda ele em nome de Jesus. Aponte o dedo para ele e repreenda ele em nome de Jesus. Diga: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. E eu comecei a lembrar dessa conversa, mas eu não lembrava da frase. Eu não lembrava da frase que o Dili havia dito. Então, eu comecei a sufocar e comecei a perder a consciência. E aí eu só lembrei de gritar assim: Jesus do Dili, me socorre. Jesus do Dili, me socorre. Eu não lembrava se era em nome de Jesus. Eu não lembrava das frases. Eu não tinha conhecimento. Eu só lembrei que era o Jesus do Dili. Jesus do Dili, me socorre. Quando eu falei isso, o Stinots, ele parece, eu não vi mão de ninguém, não vi, mas só pra vocês entenderem. Parece que a mão de alguém entrou dentro do meu peito, agarrou o Stinots e tirou ele assim. Porque ele saiu arrancado de mim e caiu lá na cama do lado do diabo. E os dois meio que se olharam e se assustaram com isso. E o Stinots desapareceu, Satanás voltou naquela aparência humana que ele estava antes, meio que se arrumou assim e falou... antes dele fazer isso, eu fiquei impressionado.
E eu acho que ele deve ter visto a minha cara de impressionado por ter funcionado o nome de Jesus. Aí ele se arrumou assim dele e disse: não tem problema. Você perdeu o medo de viver? Eu vou matar você. Eu vou tirar sua vida. A sua vida me pertence. Você vendeu sua alma, seu espírito e seu corpo para mim. O seu corpo me pertence enquanto estiver nessa terra. E o seu espírito vai ficar comigo no inferno para a eternidade. Eu tenho direito sobre a sua vida. Eu vou te matar. Mas antes disso acontecer, eu vou pegar alguém que você se importa. E ele desapareceu. Quando ele desapareceu, eu caí no chão, cuspindo sangue, desesperado. Não conseguia respirar direito. Literalmente, eu me arrastei. Eu rastejei até o banheiro. Banheiro pequenininho de hotel de baixa renda, né? Hotel barato. Não conseguia abrir a torneira da pia para jogar água no rosto. Então eu peguei e rastejei pro box, que não tinha box, ele era uma cortina, o banheiro. E abri a chave de água, o registro, e deixei cair água em cima de mim, de roupa e tudo. E fiquei ali, tentando recuperar, e fiquei sentado no box um tempo, tentando reconectar a minha mente, tentando entender o que aconteceu. Quando eu melhorei um pouco, eu peguei água, joguei na boca, fiz bochecho e cuspi a água. Aí aproveitei, tomei um banho, tava suado, tava um cheiro estranho naquele quarto. Troquei de roupa, abri a janela do quarto para entrar um ar. E tocou o telefone. Me chamaram lá na recepção, falaram: estão te ligando. Eu não tinha telefone celular na época. Então tocou o telefone do hotel. Fui lá atender. O hotel tinha ramal, né? Então você podia fazer ligação e pagar pro hotel, ou alguém ligar para você e te chamavam no quarto. Fui lá. Era a minha avó. Minha avó falando: olha, a tua mãe aqui ficou... Um guia incorporou na tua mãe. A gente sabe que é um demônio que possuiu ela, tá? Um guia incorporou na tua mãe e quebrou tudo aqui em casa. Pra vocês terem uma ideia, a casa da minha avó tinha um balcão de embuia. Embuia é uma madeira muito densa, muito pesada. Um balcão de embuia azul claro, grande. A minha mãe, quando estava possuída por aquele demônio, que ela achava que era um guia que tinha incorporado, ela deu um chute naquele balcão que colou o balcão na parede. E minha avó falou: olha, tua mãe incorporou um guia e o guia está revoltado. O guia fez um monte de símbolos ritualísticos no chão que a gente nunca viu. Ela foi pro fundo do quintal. Tinha uma área lá de cimento, o chão. Minha mãe pegou os giz da macumba lá que minha avó e meu avô tinham. E riscou os símbolos do satanismo no chão. A minha avó reconhecia os símbolos da Umbanda, da Quimbanda. Minha mãe, incorporada por esse demônio, fez outros símbolos que minha avó não reconhecia. E ela perguntava para a entidade, né? Ela achava que era uma entidade, um demônio. Que símbolos são esses? Que símbolos são esses? E o demônio falava que ele me decepcionou. Ele me decepcionou. Ele está me decepcionando. Se ele continuar fazendo isso, eu vou levar a tua filha, eu vou levar a Dal. Ele quem? Ele quem? Daí ela falou: o Carlo. O Carlo acabou de decepcionar o papai. E minha avó disse: o que você fez? O que você fez? Aí eu contei mais ou menos pra ela. Falei: avó, eu conheci os meninos da igreja, estou indo na igreja e tal. Não, a tua mãe, do jeito que tá, o estado da tua mãe. Você tem que fazer por ela, alguma coisa por ela. Desiste. Não vai nisso não. Olha do jeito da tua mãe. Tentou me dissuadir. Aí eu disse: vó, olha só, eu não vou voltar atrás e pode ter certeza que eu vou fazer alguma coisa pela minha mãe. A partir de agora eu vou orar pela minha mãe, Deus vai dar graça. Não acho que não foi esse termo que eu usei. Deus vai fortalecer ela, mas eu não vou voltar atrás. Não vou voltar atrás. Aí desliguei o telefone e aquilo me incomodou tanto, que eu tive dúvida. Eu falei: mas será que Deus não vai guardar minha mãe? Então,
Daí, sabe aquela dúvida? Então Satanás é mais forte mesmo? Porque, veja, eu tô indo para Jesus, mas aí o diabo vai lá e pega minha mãe, e Jesus não faz nada, e minha mãe tá desse jeito. E eu comecei a ficar muito agoniado, muito angustiado. Muito, muito angustiado. E aí, naquele dia, naquela tarde, eu tinha combinado com a Inajara, a minha amiga da escola, da gente tomar um sorvete à tarde e conversar. Porque ela estava dando estudo bíblico para mim, todo mundo estava dando estudo bíblico para mim. E aí, já era perto do horário que a gente tinha combinado. Eu acho que era umas 4, 5 horas. Se eu não me engano, ela trabalhava até as 5, dela e ela trabalhava ali no centro da cidade. Daí a gente ia se encontrar na sorveteria ali no centro. Aí eu peguei e fui pra sorveteria encontrar ela. Encontrei com ela, estava muito mal. Eu estava com ódio no meu coração do que estava acontecendo com a minha mãe. E eu comecei a conversar com ela sobre isso e contar para ela isso. E eu falei para ela, olha, tá acontecendo isso, tal, minha avó me ligou lá no hotel. E ela, não, fica tranquilo, Deus vai dar conta, Deus vai dar jeito, Deus vai dar vitória, tenha fé, bababá, bababá. E eu lembro que eu apaguei. Eu tive um apagão. Ela me contou que eu mudei meu rosto mudou, e eu comecei a falar com ela, mas na verdade era o demônio entrou em mim. E ele começou a falar, avisa ele que eu vou matar a mãe dele, e vou levar ele lá na cidade natal dele, e vou jogar ele do penhasco que ele fez a iniciação, eu vou matar ele naquela mata, naquela selva, naquela floresta. Avisa isso pra ele. E a menina, ela era bem assim, não era de batalha espiritual. Ela não repreendeu, ela ficou assustada. O demônio saiu, foi só aquele... E eu caí desacordado em plena sorveteria. O pessoal veio ajudar a ver o que tá acontecendo. E eu falei, não, tô bem, o que aconteceu? Não, você caiu aqui. Falei, nossa, baixou minha pressão. Mas eu, na minha cabeça, imagina, tinha tido uma luta com um demônio há algumas horas atrás. Então eu achei que meu corpo estava reagindo, eu estava muito mal. Eu fiquei quase, sei lá, meia hora sentado no chão do chuveiro. Eu estava mal. Falei, não, acho que foi isso. Daí ela falou, não, você falou umas coisas para mim, não era você. O que eu falei para você? Você falou isso. Eu falei, nossa, o diabo usou minha boca para falar com você. Ele falou isso. Não vai para lá. Só que o que acontece? A minha mãe, naquele momento, o diabo estava colocando um câncer. Aí o diabo falou para ela, eu tô indo lá e eu vou matar a mãe dele. E ele falou isso, mas acho que ele não falou que ia botar um câncer, não lembro se ele falou. Eu sei que depois de um tempo, tá, eu vou adiantar a história um pouquinho, foi descoberto um câncer na minha mãe. Tá? Mas isso aí é um outro episódio. Aí eu fiquei ali, daí eu fiquei meio que bravo com ela, porque eu falei, poxa, Inajara, eu entreguei minha vida para Jesus e agora vai ser assim agora? O demônio vai me pegar, vai falar através de mim, minha mãe vai morrer, ele vai querer me matar e tal. E ela disse, calma, isso é uma luta, mas a gente vai vencer juntos, em nome de Jesus. A gente vai vencer juntos, em nome de Jesus. Bom, enfim. Foi um dia muito tenso, muito denso também. E no próximo episódio, no episódio 24, eu vou contar como foi que eu entreguei minha vida para Jesus, como foi meu encontro com Jesus. O diabo tentou de novo me pegar, mas eu tive um encontro com Jesus. Eu vou contar no próximo episódio para vocês. Esse episódio já tá ficando longo. Eu não quero que vocês não quero que vocês se cansem, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, dá o like, se inscreve. E no episódio 24, eu vou falar como foi que eu encontrei Jesus, meu encontro com Jesus. Aí no 25 eu vou falar do meu chamado, que eu já recebi meu chamado quase que imediatamente para a batalha espiritual. E eu vou contar para vocês nos próximos episódios, tá bom? Vai ser muito legal mesmo. Deixa eu fazer um convite para você. Eu tenho um grupo VIP de batalha espiritual, de mentoria em batalha espiritual, no WhatsApp, tá bom? Então esse grupo VIP de mentoria e inteligência espiritual, você pode chamar nesse número que está aqui, ó, 49 991 24 6903, 99124 6903,
e pedir como faz para participar. Tem uma taxa que você paga todo mês, então tem uma taxa mensal. Hoje, que é dia 25 de julho, se você entrar hoje, você já vai estar pagando o mês de agosto, tá bom? Você só vai precisar renovar em setembro, tá? Se você está assistindo isso aqui no dia 26, mesma coisa, tá? Então, esses últimos diazinhos do mês, se você entrar agora, você já está pagando o mês de agosto. Então, já vai começar agora, vai pagar o mês de agosto. E vai pegar ainda o link da gravação da nossa mentoria de ontem, que nós falamos sobre possessão demoníaca, que é o tema da Escola Avançada de Libertadores de agosto. Então, tem uma taxa mensal que você paga, uma taxa barata, não dá nem o valor de um lanche aí, que você vai sair para comer um lanche, um Big Mac, uma Coca-Cola, uma batata frita, um milkshake, não dá esse valor. Ou uma pizza, não dá. Por mês, você paga uma taxa e você permanece um mês no grupo. Você tem contato comigo pelo WhatsApp o mês inteiro, lá naquele grupo, e também nós fazemos uma videochamada, uma videoconferência no grupo, todo mês, para debater assuntos de batalha espiritual e tirar dúvidas de vocês. Foi muito legal ontem, a gente ficou 2 horas falando. Foi das 10 à meia-noite. Foi muito legal e eu estou muito feliz com esse grupo e gostaria muito que você fizesse parte dele. Então, manda agora mesmo um WhatsApp para esse número. Eu deixei um áudio gravado explicando como funciona e um texto explicando você como faz o pagamento da inscrição do grupo. Venha participar do grupo VIP, venha ser um VIP. Tá? Sendo VIP, você tem desconto em cursos, você tem desconto em mentoria particular comigo, você tem uma série de benefícios além de estar no grupo do WhatsApp comigo. Tá? Não se esqueça que toda segunda-feira tem Carlo Ribas Responde aqui, uma live respondendo perguntas, e toda quarta-feira tem a mentoria de batalha espiritual financeira. Você pode clicar na playlist e assistir todas as lições. Eu acho que já tem 8 lições lá liberadas. Todas as lições que foram liberadas você já pode assistir. É muito, muito importante você aprender sobre batalha espiritual na área das finanças. Também, nesse final de semana, sábado eu estou na Snowfest, na igreja de Unção e Poder em Barracão, no Paraná, e domingo o início da campanha Edificadores. Nós vamos começar o mês de agosto e setembro todo com a campanha Edificadores, edificando as muralhas, as ruínas que foram destruídas no passado, o que a tua família destruiu, relacionamentos destruídos, emprego destruído. Nós vamos orar a Deus para edificar e reedificar. Então, se você quer participar disso, você pode procurar nas nossas redes sociais, vai ter o link dos cultos para você assistir. No Instagram, eu coloco sempre o link lá para vocês assistirem. E os meus livros, lembrando que o Médicos já está esgotando a primeira edição, tá? Então compre logo o seu, porque já está esgotando a primeira edição, e aí talvez a gente demore um pouquinho para lançar uma segunda edição do Médicos, conforme, depende da demanda, né? Porque eu tô com o plano de lançar mais alguns livros esse ano, então quem sabe vai acontecer. Eu coloquei no meu Instagram lá um mistério. Tem um mistério no meu Instagram, dá uma olhada lá, vê se vocês conseguem desvendar esse mistério, tá bom? E compre o livro Bruxaria, que você recebe ele autografado com o selo de colecionador, 10 anos dessa edição do livro Bruxaria. É isso, muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.